fábrica, dos seus fundadores, é parte do nosso DNA. E a inovação sempre requer educação. E foi na falta de compartilhar conhecimento onde nós sempre encontramos as maiores barreiras para avançar no mercado e para difundir a inovação de forma democrática e acessível a todos. Eu estou na Canatiba há 17 anos, e durante esses 17 anos de trabalho, isso começou antes de eu estar na Canatiba, né, mas durante esses 17 anos de trabalho, nós visitamos as praças do Brasil todo, de norte a sul e até da América Latina, centenas de vezes com a missão de ensinar, de compartilhar conhecimento. Nem sempre, ou na grande maioria das vezes, nós encontrávamos as pessoas abertas a receber conhecimento, né? Fizemos trabalhos com Renata Miranda, com a Laicra, com o Fernando Aidar, com a Bia, irmã dele, com tanta gente bacana que passou por nossa vida, sempre com o foco de levar conhecimento. Eram dezenas de apresentações ao ano, centenas, talvez milhares ao longo de uma história de mais de 50 anos de Canatiba. Encontrar uma instituição como essa, se iniciando em São Paulo, cujo principal pilar é difundir conhecimento, é incrível. É um sonho que se realiza. Na Canatiba nós somos todos sonhadores. Nós sonhamos com coisas melhores, coisas legais, dia e noite. E poder ter um canal como esse, um canal onde todas as indústrias têxteis que entram aqui para cooperar com conhecimento, tirando o crachá e levando o melhor para o segmento, é algo incrível. Eu espero que vocês, todos, do Brasil e de fora do Brasil, usem e abusem desse espaço, das empresas que estão aqui, e aplaudam o pioneirismo de trazer esse marco na história do segmento têxtil, esse marco na história do denim, para dentro do Brasil, para o coração do jeanswear do Brasil, que chama-se São Paulo Brás. Bom, eu vou passar a palavra para a Bia agora. Espero que vocês gostem. Muito obrigado por estarem aqui. Olá, boa tarde a todos. Eu não vou mentir, gente, é tão bom falar olhando para vocês. Agradeço quem está vendo a gente de casa, do escritório, mas eu estava sentindo muita falta disso. A gente pensou em mostrar um verão para vocês de uma maneira diferente e cada vez com mais informação. Quando a gente fala de pesquisa de moda, a gente não tem só que olhar marcas de roupas e tecidos, a gente tem que olhar isso com um olhar muito global. Ver arquitetura, decoração, turismo, e tudo teve uma grande modificação. O ano de 2020 foi realmente um divisor de águas para o consumo e para outros setores também. E essas mudanças são muito importantes. Elas aceleraram muito as transformações na indústria, principalmente no quesito de sustentabilidade. A mentalidade do consumidor mudou também, provendo agora novos hábitos de consumo. Não só mais consciente, mas principalmente também com a questão da higiene. Uma maior conexão entre as pessoas. Ficamos afastados, isolados, e isso gerou dados não só para o lado bom, mas para o lado ruim também, mas a gente vai falar isso depois. O impacto para produtos mais elaborados, cada vez mais investir no design, o design ser pensado e repensado. E agora a gente também tem uma maior preocupação com a crise climática, então sustentabilidade em curso ainda vai ser recorrente na estação. Queria realmente aqui dar para vocês alguns exemplos fora da caixa da moda. Começando por eles, falando um pouco de eficiência e funcionalidade. Aqui todos fomos para a escola, tínhamos cadeiras bem tradicionais, o mundo mudou. Então, quando a gente fala de adaptar, muitas vezes agora vamos ter que pensar em móveis escolares, onde tenha lugar para colocar o tablet, o computador. Aqui no caso é uma cadeira, a Hover Evo, ela foi feita também com material sustentável, ela pode ser rotacionada e tem um lugar ali para colocar o tablet. Fora ela, a gente fala do estilo de vida. Em tempos de pandemia, muita gente pôde repensar, principalmente em hábitos mais saudáveis, que vão desde a alimentação até fazer mais exercícios. Quando a gente pensa nisso e pensa no mundo da moda, a gente tem que ficar muito atento às medidas, que daqui a pouco elas podem estar mudando.
Mas aqui eu quis trazer um cenário para vocês, que as nossas casas viraram escritório, brinquedoteca, elas, enfim, viraram uma série de informações, onde era o lugar que a gente convivia com a família, fazia as refeições e dormia, ela teve múltiplas funções. Então, aqui eu queria mostrar para vocês uma ideia inovadora, que é o D-Wall, onde os produtos, os itens de academia de ginástica, eles ficam acoplados e você tira. Você puxa, faz o exercício e depois volta para o lugar. É uma ideia inovadora, mas isso é design, é funcionalidade. E quando a gente fala da transparência, na última vez que eu tive com vocês, eu falei muito das marcas cada vez mais quererem ser transparentes. Aqui o Tipalton, ele fez um aplicativo, onde você vê, não é calorias aqui no caso, onde você vê realmente o que você está consumindo, se é orgânico, se tem tóxicos, ou seja, é uma tabela real de tudo que você está ingerindo quando você está no restaurante. Então, se a gente fala de transparência, aqui é um dos melhores exemplos. E, por último, algo que todo mundo conhece e foi muito usual na nossa infância. Eu acredito que sim. Todo mundo jogou Uno ou joga Uno com o filho. O Uno também se reinventou. Ele não vem mais agora com aquele celofane por fora, isso foi descartado. As cartas são todas para serem recicladas. E, assim, é uma transformação no item básico, onde teve o quesito de sustentabilidade com um peso maior. E agora a gente passa para as direções criativas, juntamente com os comportamentos, principalmente as mudanças que a gente está tendo agora. Eu dividi em 3 temas, dessa vez eu coloquei todos os nomes em português: reflexões, experiências e ousadia. E quando a gente fala das reflexões, aqui é muito interligado a um consumidor consciente, ou que se tornou mais consciente, ou está se tornando. Ele vai ter um estilo de vida muito mais saudável, seja na alimentação, no investimento. Ele tem uma preocupação com o futuro, não só com o dele, mas o dos filhos e dos netos também. Eu fiz textos para mostrar para vocês, selecionei imagens de desfiles que muitas vezes, dessa vez, não foram feitos com pessoas, foram com bonecos ou croquis. Aqui a gente passou, quero dizer que a gente passou um tempo confinado em casa e a gente teve tempo para refletir sobre coisas boas, sobre coisas ruins, mas a gente fala de uma preocupação com o futuro que vai gerar a ideia de peças mais confortáveis. A gente vai querer itens mais duradouros e isso vai valer para as 2 outras opções de tema que eu vou mostrar para vocês e cada vez mais sustentáveis. Aqui a gente tem uma fusão do novo e do antigo, onde os aspectos, fibras e texturas mais naturais vão ter um peso maior. Há um tempo atrás, se eu fosse vir com essa calça fazer uma apresentação para vocês, eu ia querer que ela tivesse flat, eu ia querer que ela tivesse lisinha. Hoje, se ela está mais amassada, se eu não passei, essas texturas, elas são importantes, não só para o mundo do jeans, para o mundo da moda também. Significa que eu não desperdi tempo passando a roupa, significa também que a peça amassada cada vez mais está em alta. E aqui a gente dá um destaque para os tingimentos ecológicos. Quando a gente fala desse escapismo, né, do tempo de pandemia, passados 70 dias, eu, inclusive, fui morar na praia com a minha filha, a gente vai ter muito essa ideia que o homem, ele saiu dos grandes centros urbanos e ele procurou realmente escapar para a praia ou para o campo. E isso vai impactar na moda. A gente vai ter influência da moda do beachwear, na moda de praia, para os grandes centros, onde as pareôs vão aparecer com força. E para o masculino, roupas mais despojadas, mais confortáveis, aonde a gente fala do conforto também na sensação térmica. E quando a gente fala da influência do campo para a cidade, essa história do country, do western, não tem sumido e agora ele é reforçado, principalmente porque a gente teve uma demanda muito grande de pessoas mudando para o interior. E quando a gente fala de fluidez, a gente fala de conforto térmico, as bases de liocel e de viscose vão ser fundamentais. Para quem tem marca, que tem representante de estrada e sempre tem aquela reclamação, mas a peça na mala com viscose acaba ficando mais amassada, o amassado é algo novo que aparece. Aqui são 2 imagens da coleção do Valentino, esse cenário mais árido, terroso, mas mostrando o conforto, não só na vestimenta, mas na parte térmica também. E dentro desse tema, a gente tem uma questão do minimalismo.
esse tema ele promove menos excessos. A gente parou para ver que, de repente, a gente precisa do mais básico e do essencial. Então, os contrastes de costuras são importantes. Não adianta eu pensar no tecido da roupa, se eu não pensar se o botão é sustentável também. E a ideia de corte a fio, muito válida para esse consumidor. Básicos funcionais. Em tempos de pandemia, peças utilitárias se destacaram mais do que nunca. Elas tiveram uma aceleração. Bia, produtivamente é mais caro, mas ele é muito mais funcional. Ao invés hoje de eu comprar uma calça sem bolsos, eu geralmente prefiro uma calça com bolsos múltiplos, onde eu possa encaixar tudo o que eu preciso e sair de casa sem estar carregando bolso ou mochila. E quando a gente fala de uma sensação de rústico, esse rústico não precisa ser desleixado. Ele pode ser sofisticado. Estava presente na passarela na coleção da Christian Dior, onde trabalhou o conceito de upcycling. Na coleção masculina da Isabel Marant, uma fluidez, um estilo rústico, mas ao mesmo tempo com refinamento. E a gente fala dos loungewear. Aqui saiu errado, depois eu corrijo para vocês. Essa roupa de ficar em casa. Agora a gente está tendo uma flexibilização maior. A gente pode ir para a rua. Então a gente fala de um conceito, de uma roupa que a gente pode usar em casa e sair na rua também, que a gente esteja confortável. Eu não coloquei como forma-chave o kimono, mas ele tem aparecido em vários desfiles, não só para o segmento feminino, mas para o masculino também, principalmente sendo usado com calças mais amplas. E as versões do tie-dye? Também, em tempos de confinamento, eu acho que muitas pessoas se dedicaram, né, para estar fazendo tie-dye. A minha sugestão para vocês, se forem fazer o tie-dye, algo bem diferenciado ou mudar a matéria-prima. Trabalhar com texturas, com maquinetas na parte de baixo, algo que dificulte, que não seja aquela coisa que eu compre um moletom PT, vá lá e brinque de fazer tie-dye com a minha filha. A gente tem que diferenciar a base para impactar algo novo, principalmente trabalhando essa questão da textura. E o deep dye, o efeito de degradê, forte dentro das coleções também, principalmente nas tonalidades de azuis. E os florais e terrosos? Se a gente fala de sustentabilidade, cada vez mais estampas também com processos a laser. E os terrosos, que eles vão estar na parte das cores. No Brasil, nós temos restrição. Tem alguns locais, a maioria das vezes Norte e Nordeste, não tem uma boa aceitação para as tonalidades terrosas, mas a título de moda, ela é muito bem confirmada. E os efeitos de mancha? Manchas localizadas, como se realmente tivesse ali caído alguma coisa. E a natureza e os étnicos. As estampas são importantes dentro desse tema, fazendo uma alusão a paisagens e cenários naturais, mas retratando aquilo com muita vivacidade. A influência do étnico é o DNA da coleção da Etro, e isso foi muito usado nos coordenados. 7, coordenado, conjuntinho, com muita força. E, por último, a inspiração que vem das bandanas. E a água? Para encerrar esse tema, eu queria falar para vocês que retratar a ideia como se a peça tivesse molhada é muito importante. Esse tema ele é totalmente interligado ao meio natural, seja no conceito ou seja na concepção. O que eu queria fechar esse tema? As reflexões nos levaram a pensar o modo de viver e reconsiderar o que realmente é essencial nas nossas vidas. E o segundo são as experiências. A digitalização atingiu todos os aspectos da indústria e da vida do consumidor. Quem não sabia mexer com o WhatsApp, quem não sabia mexer com o aplicativo, até pessoas com mais idade tiveram que se adaptar. Todos nós interagimos com a inteligência artificial para otimizar as nossas agendas. E a gente fala aqui de uma integração entre o real e o virtual. Há controvérsias, porque Pierre Levy, que escreveu um livro, Cybercultura, ele diz que não tem essa separação entre real e virtual, porque eu sou em um, eu sou no outro também. Mas aqui a gente fala de um escapismo e uma necessidade de autoexpressão. Notem que é o segundo tema e eu falo de escapismo pela segunda vez. Então, aqui a gente vai seguir a inspiração da tecnologia, efeitos visuais, produtos que se destacam mais nas telas. A gente teve uma preocupação também maior com a nossa aparência. Como que a gente está aparecendo ali naquele momento? Aqui a gente fala de artes experimentais, principalmente vindo de jogos, principalmente jogos de ação, e a gente destaca adaptabilidade, proteção e multifuncionalidade. Isso algumas coleções de inverno lá fora já têm apresentado e é o carro-chefe dentro desse tema.
Os tecidos protetivos, principalmente os antibacterianos e os confortáveis, têm um valor muito maior. O design é muito mais arrojado e a gente fala agora dos uniformes urbanos, que dão a ideia de utilitário. A influência dos esportes vão continuar evidenciando a presença do aspecto de moletom, mesmo sendo verão. Minha indicação para vocês, trocar o tradicional para a valorização do sensorial. Aqui no caso podia até falar do Home Office PT, que tem o tencel e dá um caimento e um toque melhor. Pode ser a influência em esportes tipo beisebol. E a ideia do contraste de costura, mas como se fosse roupas de uniformes de corrida. A influência do esporte no estilo racer, mais rápido, mais veloz, ela vai aparecer com misturas. O jeans com mais algum material, onde a gente pode muitas vezes trabalhar com as bases que já são resinadas. E a ideia do zíper. O zíper, ele é interessantíssimo para esse tema, não só para customização, como a gente tem aqui. Aqui no caso, ó, 2 zíperes. Aqui no caso, na parte traseira, a gente pode abrir essa calça e deixar um volume controlado, se quer ou não mostrar a panturrilha. Mas a maior importância dentro do zíper vai entrar nesse quadro de peças multifuncionais. Vamos pensar que agora, se a gente conseguir voltar a viajar de avião, as malas estão cada vez mais reduzidas. Então, para mim, é muito mais interessante levar uma calça, que ela vire bermuda, que ela vire shorts. Então, é uma peça que está na minha mala, mas que dá 3 possibilidades de usar. Aqui a gente tem a ideia da versão da jacket, onde as mangas ficam curtas. Essa ideia, para o nosso país, é mais válida para o feminino, que a gente pode trabalhar uma jaqueta mais alongada e deixar esse zíper para usar ela cropped também. E essa que eu gostei muito da Square, foi feita em outras cores também, mas aqui é para sinalizar que o verde não vai sair de linha, com a versão que eu falei para vocês. E o uniforme urbano? É verão, mas a característica do camuflado está aparecendo em grandes marcas. Aí vai de cada um de vocês avaliar se cabe ou não o camuflado dentro da coleção. Podem ser os tradicionais, podem ser os mais esfumaçados ou os mais caricatos. Mas o lado utilitário dentro desse tema, ele é extremamente explorado. A influência do agender, no gender, de peças sem gênero, isso tem acontecido em diversas campanhas, seja de inverno. Os desfiles de verão trabalharam muito com essa questão de mostrar peças que sejam versáteis, independente de gêneros. Dentro desse tema, isso vai ser muito referente na alfaiataria. E já adianto para vocês, o blazer aparece para todos os segmentos e até para quem quiser usar junto. Outro exemplo, a gente tem aqui, onde podem ser usadas as bases acetinadas. E o utilitário funcional? Peças que a gente consiga fazer ajustes, que tenham reguladores. A ideia de bolsos múltiplos, inclusive bolsos modulares, que possam se destacar das peças. E os bolsos em contraste. Aqui a gente pode trabalhar com intensidades diferentes de jeans, mas a gente pode trabalhar com versões com cor. Isso acontece para eles, acontece para elas, até trabalhando com tonalidades mais claras. Mostrei regulador na imagem anterior, aqui eu estou mostrando mais um regulador na barra, que é uma peça multifuncional. Eu posso usar ela na versão curta ou na versão tradicional mais alongada. Estampas fotográficas, elas estão presentes nesse tema, principalmente trabalhando fatos que estão acontecendo, a ideia de fake news, o bolso aqui estampado, como se pudesse clicar nele. E dentro dessa ideia de estampas, a gente tem toda essa referência do mundo digital, explorando cores mais chamativas, como se fossem telas de computador. E a gente fala que aqui tem um engajamento com a natureza, mas ele vai aparecer muito mais digitalizado, principalmente esses florais maximizados. E esse reengajamento com a natureza pode dar a ideia de uma foto, realmente de um print na peça. Então, isso pode ter a ideia de fundo do mar, quando a gente faz pesquisas na internet, ou pode ter a ideia também de praias, como a gente tem na segunda imagem. Experiências reais e virtuais, elas vão se interligar cada vez mais, procurando gerar praticidade. E o terceiro chama-se ousadia. Aqui a gente fala da vontade e curiosidade de reviver histórias e a busca por uma identidade mais visual. Ultimamente a gente fala muito de padrão e tem aquela estética, a pessoa colocou o dente de porcelana, a pessoa está com o cabelo liso, agora está fazendo... Então, assim, cada vez mais a pessoa procurar a essência dentro de si. E quando ela vai procurar essas raízes, ela vai procurar a história da mãe, do pai, dos avós e dos bisavós.
A gente tem dados hoje em dia que a maioria dos jovens não querem sair tão depressa de casa. Eles estão saindo cada vez mais tarde, eles estão tendo mais tempo para pensar o que eles querem fazer de faculdade. Tirar carta talvez não seja a melhor opção, porque para ir para uma balada, para ir para uma festa, eles vão, de repente, tomar alguma coisa, é muito mais fácil usar um Uber, um transporte coletivo. Então, a gente pensando nisso, não é que o jovem não tenha mais ambições, mas ele procura cada vez mais querer buscar a sua autoimagem e o seu conhecimento. A gente fala de memórias afetivas e itens tradicionais de décadas passadas, que eles vão se revigorando usando a tecnologia atual. O foco aqui são nos produtos que a gente já olhou para trás, que eles já aconteceram, mas que eles não estejam nesse fast fashion, que eles tenham uma durabilidade maior. Eu já tenho falado para vocês algumas estações, as coisas não estão se queimando tão rápido. Eu falei muito da Balloon, da Slouch da vez passada, não é que ela vai sumir, ela vai cada vez mais se reinventar, ela vai perpetuar cada vez mais no guarda-roupa dos jovens. Vamos ter um lado aqui de rebeldia, extroversão e alguns cenários teatrais, algumas vezes com dramas mais pesados. Rever valores, artes e comunicação vai ser extremamente importante para a gente estar colocando essa customização na peça. E aqui a gente fala de um impacto, onde os volumes, reparos e os respingos de tinta vão dar essa peça mais personalizada. A procura por uma identidade autêntica é o que a gente mais vai falar dentro desse tema. Queria só salientar para vocês que no final de semana agora que aconteceu em Firenze, na Itália, teve uma feira organizada por umas alemãs, elas estão viajando pela Itália, onde tem doação de peça. Então, você doa a peça e você compra, mas são peças de fast fashion. Dentro desse tema, a gente pensa muito em reaproveitamento. Então, quando a gente compra uma peça que ela seja durável, ela dá muito mais confiança para a gente pensar ou na revenda ou na customização. Reinvenção do passado. Quem não usou calça fusô com pezinho não é da minha faixa etária, porque eu tinha dessa de várias cores, principalmente em rosa claro, tinha com elástico também. Então, isso apareceu na coleção da Isabel Marant, a calça mais sequinha, com alta elasticidade, recorte frontal e o pezinho. Se alguém for fazer isso, sugiro que faça removível, porque aí já entra numa peça adaptável. Quando a gente fala desse passado, as jaquetas voltam com força total, os volumes na manga ainda continuam. E muitas marcas colocaram peças masculinas, mas que não são favoráveis para o Brasil. Tem muita calça wide para o masculino e tem muita calça flare para o masculino também, que o homem brasileiro ainda não tem aceitação para isso. A rebeldia irreverente. A gente fala de um rock aqui, mas é um rock mais extrovertido, onde os rasgos e os brilhos são importantes, além dos recortes. Formas mais arredondadas podem ser nas calças. Se a gente fizer uma pesquisa, com a faixa etária dos 16 aos 20, eles têm uma super aceitação por cintura no lugar certo e a versão da calça mais balloon. Convido vocês a visitarem a coleção da Ulla Johnson, que trabalhou com essa ideia de peças mais arredondadas, contrastes de costura, mas com muita elegância. E os volumes irreverentes. Volumes nas mangas continuam, seja esse volume mais puff, mais arredondado, ou o volume mais espacial, como os de ombreira, que foi um dos pontos fortes na coleção da Bauman. E um romance lúdico, onde a gente fala de deixar uma peça mais feminina. Os laços são importantes, não só como a camisa que a gente tem aqui, mas laços nos bolsos também. E o upcycling, ele vai aparecer aqui com muita força, mas ele vai carregar a memória afetiva, ele vai colocar detalhes mais emocionais, como essas formas mais arredondadas. E os reparos, eles são fundamentais dentro desse tema, se a gente fala de reaproveitar a peça. Deixei 2 exemplos aqui, onde tecidos florais foram utilizados. E o efeito do splatter, do respingo de tinta, extremamente importante. Além das manifestações artísticas, como se fosse aqui a ideia de um rolo de tinta ou mensagens. Quando a gente fala de mensagens, podem ser de empoderamento, pode ser de força pelo período que a gente passou. E as cocriações, que é aqui que eu queria chegar. A gente ter uma peça durável, que a gente sabe que a vida útil dela vai ser extremamente longa, vai me permitir com que eu compre ela com mais confiança, para depois, se eu quiser vender, revender, ou customizar com ideias de memórias afetivas, algum tecido que remeta à minha avó, bisavó, enfim.
e as intervenções artísticas, que isso está acontecendo no mundo de uma maneira geral, não só no mundo da moda. A gente retrabalhar algo que já exista, mas fazendo uma collab, fazendo uma parceria com algum pintor ou algum artista, principalmente da região local. Ousadia em se inspirar no passado, unindo modernidade e sustentabilidade. O que eu quero falar aqui, a gente pode pegar a ideia de uma calça balloon e colocar ela num tecido sustentável, muito mais moderno. Passando pela cartela de cores, eu coloquei aqui imagens inspiracionais para vocês, onde a gente tem a primeira parte da cartela calma e relaxante. A segunda, mais vibrante, lembrando flores botânicas. E a ideia do pixelado, do digital, com cores mais fortes e vibrantes. E, para finalizar, o pano de fundo dos terrosos, que eles marcam presença na estação. E eu pus uma imagem aqui que mexeu muito comigo, porque trabalha a tela, que geralmente é onde a gente faz a pesquisa. Eu falei do camuflado para vocês, mas aqui a gente tem até um mimetismo, né? Parece que é uma coisa, mas na verdade é uma folha. Então, novos camuflados, a gente tem que ficar de olho. E a parte que eu mais gosto, de formas e detalhes, a gente tem que levar alguns quesitos, ponderando, quando a gente for fazer a escolha e seleção das bases. Alta durabilidade, porque a gente pensa agora também em trabalho remoto, muitas marcas falam, eu sempre vendi mais calça do que camisa, mas será que não é a vez agora de ter camisas diferentes, principalmente em bases de tecidos com conforto? A gente pensa nos looks nesse momento, trabalhando no cenário indoor e outdoor, dentro de casa e fora de casa. Eu trabalho, meu escritório fica em casa, eu trabalho em casa, mas se eu tenho uma reunião, eu quero ir com aquela roupa que eu fui. Então, a sensação de conforto é input de venda, independente de ser masculino e feminino. E a gente destaca aqui na parte dos tecidos, conforto, o valor sensorial, esses dois eu já falei bastante para vocês, mas a questão da higiene também deve ser cada vez mais levada em conta. Coloquei as 4 plataformas da Canatiba, a Eco, Megaflex, Smart Denim e Tecnocomfort. E a gente começa pela camisaria masculina, então partes de cima. Quando eu falo para vocês que uma camisa básica, ela pode ter essa valorização do sensorial, a indicação aqui ficou no viscose denim, justamente por ter esse frescor muito maior. O Molly já é um consagrado best-seller dentro da Canatiba, para essas camisas mais funcionais, no caso 100% lyocell. Os detalhes, a camisa mais resort, a camisa mais solta. Camisas com vistas interrompidas, onde a gente pode aqui também trabalhar com as bases de linho. Queria só fazer um adendo, eu estou falando de verão, mas com um pezinho também nas pesquisas que estão acontecendo de inverno agora. Bases com linho estão no inverno e no verão, elas são atemporais. E eu gostei muito da coleção da Isabel Marran, que trabalhou a camisa, mas ela tem esse regulador na gola, onde ela pode ficar mais afofada. A camisa color, ela é presente nas coleções, ela pode ter bolsos mais amplos para explorar a ideia do utilitário, Delta PT é a indicação. E eu gosto muito dessa versão, que é uma camisa básica, o apelo dela está realmente no tecido. Aqui eu vou também fazer uma pausa e conversar com vocês. Quando a gente está no ponto de venda, a gente está frente a frente com o vendedor, como eu estou com vocês, a gente consegue perguntar e ele consegue passar informações para a gente. Mas hoje, muitas vezes, a nossa vitrine é a internet, é o Instagram. Então, a comunicação do produto de vocês com quem está vendo é muito importante. Não adianta estar a camisa ali, ele olhar o valor, ele olhar a cartela de cor, mas o consumidor não saber que aquele tecido realmente tem viscose 100%, que ele tem um tag de sustentabilidade. Então, a comunicação, sem palavras da internet, ela é muito importante. Usem e abusem de tags, de marcadores, de numerações. As ideias aqui, bolsos regulares, a ideia de um leve contraste com lista na lateral e corte a fio. A ideia de um tie-dye diferenciado, tão mais difícil de se reproduzir em casa. E a gente olha nitidamente os bolsos frontais, mas essa camisa tem um bolso na lateral também. E ele é extremamente estreito, dando a sensação que realmente é para colocar ou só uma chave ou pendrive. As versões de jacket, a mistura de camisa e jaqueta, são crescentes dentro das coleções. O efeito de camuflado foi explorado por diversas marcas, não só a Rag & Bone. A indicação aqui é o Delta camuflado, que ele já vem com a estampa, é da linha Eco também.
E a segunda, que é a versão da jacket na base do jeans. Então, a ideia aqui de bolsos diferenciados e a indicação do mole. Mais uma vez, segmento masculino apostando no valor sensorial. Ideias, bolsos rotacionados, a ideia de mosquetões. Na coleção da Gucci, eles não contrataram um modelo, eles pegaram toda a equipe de design e fotografaram eles. Então, aqui tem o nome e a função do cara que está aqui fotografado. Ou seja, uma ideia também que vocês podem estar explorando, parecida, mas mostrando a equipe de vocês com os produtos, mostrando que são para as pessoas reais. Aqui fazendo referência ao verde e o martingale superior, para ter uma conotação de um militar minimalista. E na segunda, onde a gente tem bolsos rotacionados também e contraste de gola. As versões de colete, eu não acho que elas tenham um peso muito grande para o mercado nacional, então eu prefiro falar para vocês, mas elas apareceram em grande quantidade. O que é muito favorável aqui para a gente é pensar na questão do lado utilitário, a questão de bolsos múltiplos nesse tipo de peça. O Lost PT e o Saigon PT, eles proporcionam para vocês entrarem na cartela que vocês mais quiserem. E quando a gente pensar nos coletes, eles podem ser mais folgadões, ter o estilo de alfaiataria ou ainda trabalhar de uma maneira mais minimalista com assimetria. Sweatshirt, ela saiu do inverno, ela vai se manter no verão. A indicação aqui é a gente realmente trabalhar com os valores sensoriais. O primeiro é a indicação do Areia Branca PT, bolsos bem amplos. E a segunda, com a gola mais levantada, dando uma sensação de proteção no Lost da linha Mega Flex. Os detalhes, a gente pode ter abotoamento, mais uma vez o bolso frontal. A ideia de bandana que eu mostrei no primeiro tema, sendo expressa aqui na sweatshirt. E essa daqui, desculpa que ela está bem parecida com a outra. A jaqueta trucker, ela vem com uma característica muito vintage, tanto para eles quanto para elas. A indicação do pichincha para ter esse conforto da elasticidade e o retorno. A segunda, com esse visual mais de splater, mais slouch, muitas marcas usaram o conceito do dropped shoulder, dos ombros mais caídos. E notem o respingo de tinta, não só na calça, mas aqui na parte superior também. Indicação do tubarão denim, da linha Smart Premium. Os detalhes, a gente pode usar e abusar dos efeitos de corte a fio. Essa com característica mais vintage, com esses bolsos mais rebaixados e uma ideia de cotoveleira. E as manifestações artísticas, elas não acontecem só para o feminino, elas acontecem para o masculino também. Então, detalhe de estampa nas costas. O blazer, algumas marcas vão aderir, outras nem tanto, mas ele acaba sendo uma peça muito funcional quando a gente pensa hoje em trabalho remoto. A indicação aqui é o Lost PT, da linha Mega Flex. Anotem que o bolso aqui é amplo e ele pode ser, a parte de baixo pode ser removida. E eu gosto muito dessa ideia, desse blazer, vamos falar assim, menos formal e muito mais casual. O principal aqui é o tecido, que é o Sarkozy da linha Everclean, que entra em toda aquela parte de higiene. Ele tem repelente, é a base de hortelã, mas não fica cheirando na peça. A gente fala aqui que ele também tem um excelente desempenho antibacteriano. Os detalhes, quando a gente pensar no blazer, ele pode ter essa versão do tie-dye, ideia de assimetria e bolsos múltiplos para se encaixar no utilitário. Partes de baixo. Eu vou ser muito franca com vocês, tanto as bermudas quanto as calças masculinas. Eu não estou colocando só a pesquisa, eu estou colocando o meu ponto de vista, porque apareceram formas extremamente amplas para o mercado masculino. O homem brasileiro demorou para sair da calça reta e ir para a versão da slim e da skinny. Nesse primeiro momento, eu não acho que ele vai... Uma pequena fatia do mercado, sim, mas a grande maioria não vai passar a usar o extremamente amplo. Eu procurei colocar imagens mais comerciais para vocês, mas a verdade, bermudas muito amplas, calças muito amplas, então prefiro levar meu ponto de vista aqui e trazer uma linha mais comercial. Falei de contraste de bolso e ele é evidenciado nessa peça, aqui no caso rotacionado. A indicação do Reciclo Heavy, que é da linha Eco da Canatiba. Bermudas jeans, elas apareceram, mas em termos de proporção, as colors tiveram um peso maior. Confirmando isso, mostrando essa ideia do utilitário. Para o homem brasileiro, bermudas com bolsos amplos podem e são bem-vindas. Com esses efeitos mais manchados que eu falei inicialmente. E essa que tem o regulador. Calça skinny.
em termos de proporção, mais calça ampla e menos skinny, mas em termos de venda, nesse momento na Europa, por toda a pesquisa que eu tenho feito com pessoas que estão lá, as calças amplas estão aparecendo, mas as que mais estão vendendo são as skinnies e as slim. Aqui são duas peças da coleção da Celine, mostrando esses rasgos mais profundos no joelho, essa outra numa versão bem básica, similar ao Liverpool Black. E os detalhes, rasgos menores nos joelhos, muitas marcas do feminino já estavam trabalhando com isso e agora as do masculino passam também a utilizar os botões mais aparentes e taxas na lateral. Calça slim, procurei colocar duas comerciais, sendo que essa primeira eu daria um comprimento um pouquinho maior, mais tradicional. A indicação aqui é o The Square Max Skin Duo, tem um azul mais intenso, aqui está escrito viscose certificada, mas todas as viscoses da Canatiba são certificadas. E a segunda, com ar mais vintage, a indicação do Forasteiro Thermoflix. No grupo dos detalhes, cada vez mais esse intercâmbio de informação saindo do feminino e indo para o masculino. Muitos recortes nas peças masculinas, aqui no caso com corte a fio, os respingos de tinta e essa com vários cerzidos. Calça jogger. É assim como a sweatshirt, ela vai perpetuar no verão também. A indicação aqui é a gente usar bases mais frescas e mais fluidas, como a gente tem na primeira imagem na coleção da Hermès, similar ao Saigon Color. E a segunda, mostrando toda essa fluidez, tem listras nas laterais, o Mille Denim Max Skin. No grupo dos detalhes, Prada, várias outras marcas colocando essa versão da calça de moletom, mas com uma fluidez maior. Não está a indicação aqui, mas eu também arriscaria falar do Home Office PT para essa peça. E quando a gente pensar em montagem de look para o masculino, muitas vezes a gente pode brincar o casual e o social. Deixar a calça jogger, colocar um detalhe de zíper na barra, mas na parte de cima um blazer. Isso vai impactar algo mais novo. E na última, no desfile do Reese Cooper, que eu também acho que vocês têm que ver, que teve muito esse contato com o natural, vale a pena para o masculino ou para o feminino, aparecendo com o friso na frente. Calça utilitária. Se o utilitário já apareceu para a parte de cima, ele é super evidenciado para a parte de baixo, bolsos mais amplos, a ideia de bolsos frontais, mais similares aos bolsos traseiros, indicação do Amadeus Eco Denim. E no grupo dos detalhes, podemos usar os tie-dyes com a ideia de listra, camuflados, diferenciados ou tradicionais com bolsos rotacionados, e o tom surtom, aqui trabalhando um verde mais claro e outro mais escuro. Calça reta. Acredito muito na força dela, principalmente mais ajustada, ela é crescente lá fora e aqui também. A ideia de abertura na parte da barra. A indicação é do Santa Fé Elastopol, que tem um conforto térmico bem grande, secagem rápida e uma resistência maior nos processos de lavanderia. Quando a gente volta para a coleção da Gucci, a calça reta aparecendo aqui realmente com essa ideia como se ela tivesse tido uma pincelada para formar esse friso. Outras ideias, na coleção do Kenzo, o recorte, mas ele vai só até uma parte, o efeito do bleach, que é constante nas coleções, e do overdye. Calça tapered. Para eles aparece numa versão bem comercial, principalmente relembrando a chino. A primeira na indicação do Areia Branca PT e a segunda na coleção do Cavalli, com os recortes na parte do joelho. O Pichincha aparece aqui de novo como indicação. No grupo dos detalhes, então, blocos de cores, características vintages bem comerciais e aquela peça que eu mostrei inicialmente da Isabel Marran, mostrando o efeito do tie-dye. As versões de calça slouch, não acho que seja aposta, mas eu procurei mostrar as mais comerciais para vocês, com a referência do branco óptico, essa com que tem uma mistura de viscose com algodão, o Peskov Max Skin. Eu acho que é um tecido muito interessante, não só para o masculino, mas para o feminino também, por conta do caimento dele. E no grupo dos detalhes, bolsos frontais, amarrações com cadarço, pequenos efeitos de sobreposição, e se a gente fala de sobreposição, a ideia aqui de um falso cos duplo. Coordenado. Quando a gente fala para mulheres, né, falar do conjunto, coordenado, conjuntinho, acaba sendo muito básico e funcional, mas isso teve um peso muito maior nas coleções masculinas esse ano. Então, pode ser numa versão lisa, aqui com a indicação do Lost PT, as versões de camuflado, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo.
E mostrando outros exemplos, com a referência de natureza, pixelados e aqui também um engajamento com a natureza. Para todos esses não está a indicação aí, mas pode ser usado o Sublimático PT, que é um tecido bem interessante, pronto para estampar. E indo para elas, parte de cima, mais uma vez estou eu aqui falando dos bralettes. É mais uma vez que eu repito, mas dessa vez eles estão com uma evidência muito maior. Não estou só falando de jeans, estou falando de moda em geral. Grandes coleções renomadas como Balmain, Prada, estão trabalhando com as versões do bralette. Então, a gente tem que focar ela para o nosso lado, que é o lado do jeans. Eles podem aparecer com detalhes de recortes. Aqui a necessidade de um tecido com uma boa elasticidade, indicação do Jet Black Mega Flex. E na coleção da Isabel Marant, mais romantizado com a ideia dos babados, o Areia Branca PT, que eu já tinha mostrado bastante no masculino. A ideia de transpasses, a ideia de estampa e zíperes podem dar uma cara nova. Versões com manga comprida, não acho a ideia interessante para o nosso país, mas a gente pode usar essa estampa aqui, lembrando porcelana. E ele pode ter a ideia de pequenas pences e franzidos. Na parte das camisas, a camisa é básica, mas ela pode ter um diferencial, o tecido. É exatamente isso que eu quis passar para vocês, com a indicação do Viscose Denim New Color nessa primeira peça. A outra, onde a gente tem esse trabalho mais ácido, indicação do Heaven Black 3-1. No grupo dos detalhes, trabalhar a estampa de florais nas peças foi uma das características chaves da coleção da Alberta Ferré. Então, floral com estampa laser, misturas de tecido, e reforçando o que eu falei anteriormente, a Balmain teve esse destaque muito grande para os ombros, com a potencialização e utilização de ombreiras. Camisa collar. Quando a gente pensar na camisa para o mercado jovem, super vale a cropped. Os cropped estão em alta, seja para as t-shirts ou para as camisas do segmento jovem. Aqui a gente tem um exemplo diferente, porque ao invés de abotoamento, tem o zíper. A segunda, com esses botões maiores, o volume na manga foi bem explorado também. E outros detalhes. Então, assim, bolsos diferenciados, mais uma peça com bolsos múltiplos, e notem a importância desse amarelo mais suave. Puff sleeves, as mangas com volume. Tem alguém que está aqui na sala que outro dia me mandou mensagem assim, Bia, as mangas vão continuar? Aqui está a prova, as mangas vão continuar com volume, pode ser esse puff, pode ser com ombreira. Aqui a gente tem a indicação do Feitiço Denim Power Flex, que é uma mistura de algodão com elastano. E essa imagem, que eu acho ela muito importante também, porque ela tem essa história da fluidez maior e a ideia do zíper. No grupo dos detalhes, acho muito mais funcional para a mulher ser prática o volume na parte de cima, mas ele aparece na parte de baixo também. Mais uma peça da coleção da Ulla Johnson, que além do foco para as mangas, ela tem esse fechamento mais assimétrico. E na coleção da Isabel Marant, que além de ter as mangas chamativas, foi feita num rosa mais intenso. E se as jackets são importantes para o masculino, elas já começaram a apontar para o... Se vocês entrarem agora nos sites para ver o que as marcas estão fazendo de inverno, a jacket é uma peça-chave. Então, a gente já pensa nela com muito carinho para o próximo verão. Na coleção da Chanel, apareceu com a indicação similar ao Olga Denim, uma base de 7 onças, com uma boa fluidez. E essa segunda, que eu gosto bastante, além da tonalidade, bolsos maiores. No grupo dos detalhes, ela pode ter estampas que remetam à natureza, pode ter lavagens mais ácidas e versões com ombros mais caídos. No grupo das jaquetas, a jaqueta quadrada e curta é recorrente para o mercado feminino, o aspecto vintage também. Deixei duas aqui, uma menos comercial, como se ela realmente tivesse sido mais espremida, a indicação do Marreta Denim, que é um 100% algodão, e essa segunda, que ela tem o ombro caído e os bolsos mais rebaixados. No grupo dos detalhes, se for pegar carona naquele tema que é interligado aos esportes, que são as experiências, o visual mais racer, notem que as duas estão mais curtas e os volumes podem aparecer também. Jaqueta color, eu fiz uma separação só para vocês terem ideias de tonalidades. Aqui aparecendo esse laranja mais lavado, indicação do Fazenda PT. E mais uma vez, peça quadrada, curta e com ombro rebaixado. No grupo dos detalhes, primeiro eu queria que vocês focassem na cartela de cor. O ano passado saiu a cor do Pantone, eu acho que foi o ano que mais acertou, porque o Bic Blue apareceu em diversas coleções.
O lavanda já tinha aparecido, mas ele não teve uma força tão grande e, de repente, esse ano, nos desfiles de verão, seja para elas, seja para eles, olhem na coleção do Versace, ele aparece com uma intensidade maior. Os detalhes de regulador podem ser usados, misturas de cores, e essa jaqueta, eu acredito sim, que ela vai servir de inspiração para várias marcas. O blazer, deixei uma versão mais tradicional, aqui com amarração num tecido mais étnico. O Sarkozy é a indicação da linha Max Skin Duo. E a segunda da coleção da Alberta Ferré, com a ideia do regulador na parte do punho. No grupo dos detalhes, os blazers podem ser curtos e quadrados, principalmente para um mercado mais jovem e principalmente quando a gente trabalhar a ideia da cintura mais próxima ao umbigo, a cintura mais natural. Para uma ideia mais festiva, aplicado aqui paetês, e a gente pode e deve usar também bases que tenham a característica de linho. Lembrem-se que o linho transmite uma sensação de rústico, mais sofisticado ao mesmo tempo. Partes de baixo, mini saia, a primeira com conceito de assimetria, indicação do Balthazar Denning. A segunda com essa história do overdye, no rosa, o Madruga Mega Flex é uma opção muito boa. As saias, as mini saias, elas apareceram dessa maneira mais convencional, que a gente já viu há muito tempo atrás, com o abotoamento frontal, mas a gente pode trocar isso e colocar zíper e impressões a laser. Aquela história que vem do western pode inspirar bolsos diferenciados, como a gente tem nessa versão. Saia midi continua tendo um destaque muito grande. Eu vou começar por essa da coleção do Reese Cooper, que tem essa história como se tivesse um splash de água. A indicação do Areia PT. E a segunda da coleção da Carolina Herrera, que, na minha opinião, trabalhou com uma sofisticação na parte do denim. Indicação do Beretta Dark do Okora. Ainda no grupo dos detalhes, a com recorte, na coleção da Philosophy, com o cinto do próprio tecido e um clochard leve e sutil, e na coleção da Dior, a ideia do tie-dye na parte de baixo, mais localizado. Os shorts, um item-chave para os shorts em geral foi essa ideia da barra com corte a fio, isso apareceu na coleção da Square com patches internos. Mas eu queria chamar a atenção para esse aqui da coleção do Hermano e Servino, que teve uma característica romântica. Tem o corte a fio, mas eles fizeram uma aplicação com renda. E falando que ele não precisa ser só no azul, ele pode ser em versão de black e cinza também. E o primeiro, na verdade, com a cintura no lugar mais certo. Shorts linha A, ele vem com uma pegada de moda. Mais uma vez, eu falando da coleção da Ulla Johnson, que trabalhou com o transpasse, prega localizada, areia branca é a indicação, e esse na coleção da Carolina Herrera, um pouco mais estruturado, a indicação do Sarkozy Thermofix. No grupo dos detalhes, ao invés de um cinto, a ideia de 2 mini cintos, e eles podem ser unificados se a gente colocar um tecido na parte de baixo. O contraste de costura aparecendo com força, e a ideia das pregas. Bermuda ciclista. As bermudas são importantes. A ciclista em si, ela teve peso em 2 coleções muito importantes, que é na coleção da Balmain e na coleção da Chanel. A primeira com a indicação do cetim Sexy Fit, para ter esse toque mais acetinado. A segunda, o principal aqui, são esses bolsos quadrados na parte da frente. Eles começaram no inverno, mas eles têm um peso muito maior para o verão. E eu deixei os exemplos aqui só para vocês verem a diferença de tonalidade. A sensação que eles quiseram passar, a abertura está aqui na frente, mas os passantes estão mais aproximados. Foi como se a peça tivesse sido virada do avesso, eu estivesse usando a parte das costas na frente. As bermudas resort, as bermudas de passeio, elas ficam refinadas com prega, aqui similar ao forasteiro. A segunda, aonde ela tem esse cos mais largo, isso é um detalhe que tem aparecido em diversas marcas, e a gente já foi muito bom nisso há um tempo atrás, né? De ter aqueles cos mais sobressalentes, aqui no caso com transpasse. No grupo dos detalhes, elas podem ter assimetria na barra, no corte a fio, misturas de tecido sugerindo o upcycling, e o bolso estilo modular, que ele pode ser removido. Aqui, sem a utilização de zíper, tem um abotoamento. Calça skinny. Pode ser, seguindo a ideia da bermuda, aqui na coleção da Balmain, só com contraste de costura e super funcional. Mesma indicação, cetim Sexy Fit, que foi a indicação da bermuda. Os ornamentos na coleção da Square.
E outros detalhes, os mini cintos aparecendo com força, recortes frontais e barras viradas. Notem que aquela calça da Isabel Marant está praticamente reproduzida aqui embaixo, como se realmente ela tivesse uma legging por baixo. Rasgos e a inserção de tecidos que remetam ao passado, principalmente linkando tapeçaria, foi um dos pontos fortes da coleção do Dolce & Gabbana. No grupo dos detalhes ainda, recortes bem marcados, eu falando do pezinho para falar que se caso alguém fizer isso, deixar removível. O efeito do patch interno e decorações com pérola. Isso apareceu de uma maneira muito pequena, mas tem marcas que têm essa ideia de bordados, então eu fiz questão de deixar para vocês. Versões de calça slim. Vamos botar uma DR aqui. O que acontece é o seguinte, muitas marcas desceram a cintura. O mercado nacional está meio em dúvida se desce ou não. A gente não pode descer de uma vez, a gente tem que dosar isso dentro das coleções. Não é à toa que essa ideia do cos com elástico está aparecendo com muita força. Porque o cos com elástico eu tenho a opção de usar mais para cima ou mais para baixo. Então, pensem em já começar a gente dar uma baixada, mas não de uma vez e não na coleção inteira. A ideia dos detalhes aqui, uma peça com característica mais vintage, a ideia de aplicações e um clochard muito sutil. Versões de calça reta. Já mostrei várias opções dos bolsos traseiros vindo para frente. Aqui está de uma maneira mais deslocada. Calça com aspecto vintage, só uma pequena abertura na parte interna da perna. A indicação do Santa Fé Elastopol. No grupo dos detalhes, características mais vintages são importantes, mas a inserção de tecidos, principalmente esse summer tweed, que é um tweed mais leve, um tweed de verão, pode ser aplicada, e isso apareceu em algumas jaquetas também. Tapered slouch. A slouch é a calça mais descontraída, mais folgada. A balloon vai aparecer. Balloon não é um termo muito comercial para o nosso mercado, então quem quiser chamar balloon de slouch não tem problema nenhum, mas aqui eu falo das calças cônicas. Podem ser mais sutis, elas podem ter detalhes de recortes na parte frontal, detalhes de cos maior só em um dos lados, principalmente na parte traseira. Na coleção da D-Square, trabalhando esse conceito já da cintura mais baixa. E essa que eu gostei muito, porque ela tem o regulador, ela tem esse efeito de algemar aqui preso com botão. As versões de calça com prega são recorrentes, elas continuam com força. Quer usar prega numa versão tapered, mais cônica? Pode. Quer usar a versão de pregas numa calça reta? Pode e deve, sem problema algum. Mas eu mostrei ela mais sequinha, mais reta e numa base mais fluida, como o Libertador Viscose PT. Na parte dos detalhes, reconfirmando a presença da balloon, que agora ela aparece até nos aspectos de linho. A ideia das pregas na versão da wide e com amarrações. Calças utilitárias, assim como para o masculino, para o feminino elas estão super presentes. Bolsos frontais, eu indico mais para peça solta, não para peça mais justa. Na coleção da Alberta Ferré, trabalhou o bolso rotacionado. E no grupo dos detalhes, tonalidades de amarelos mais fortes, notem aqui abaixo do umbigo, bolsos bem amplos, bolsos frontais e aqui nesse caso, sem cos e zíper aparente. Calça jogger, assim como para o masculino, vai se manter firme e forte. Eu trocaria a base, eu tiraria aquela ideia do moletom, o nosso verão é extremamente quente, e trabalharia com bases mais fluidas, como a gente tem o Libertador Viscose PT nessa imagem, e o Olga, que se encaixa aqui também, e ela tem o detalhe de ser clochard e ter o botão aparente. No grupo dos detalhes, o camuflado aparece como um uniforme urbano para o segmento feminino. A versão do Home Office PT pode e deve ser trabalhada. Aqui, bolsos levemente rotacionados e as peças que se destacam. Eu posso ter uma calça jogger que ela vai virar um shorts e uma bermuda. Calça flare. Flare e butt cut estão ali na berlinda, elas têm um peso muito igual, elas são comerciais, pode ter características mais vintages com friso, indicação do Sarkozy Maxi Skin Duo. Na coleção da Gucci, trabalhando essa ideia do friso e dessa barra mais virada, onde a etiqueta está na parte de baixo, similar ao Aquarius Thermofix. E outras ideias de tie-dye, efeitos de mancha e a ideia de bordados sutis, que foi uma das bases da coleção da Blue Marine.
Calço wide. A wide branca, ela continua sendo uma peça-chave no guarda-roupa. Se já fizeram, coloca o cós de elástico, faz abertura na lateral, mas eu acredito muito na validade dessa peça. Aqui na coleção da Chanel, similar ao Fazenda PT. Giambattista Valli, que fez esse trabalho realmente bem interessante de logo e deixou uma versão da wide mais descontraída, com mais cara de loungewear. No grupo dos detalhes, então os frisos, eles podem aparecer, tonalidades de bolsos diferentes e essa cara mais de alfaiataria com esse vinco. E na coleção da Chanel, tem a ideia desse cós que eu falei para vocês. Um cós mais largo, aqui no caso até com 2 botões. Tudo bem que os botões são menores, mas eles trabalharam muito esse frescor setentista com uma cara vindo da praia. E falando dos inteiros, vestidos e macacões, que eles têm muita potência ainda, o vestido camisa. Ele apareceu muitas vezes alongado, com uma cara mais resort. Amélie Max Skin, que é um best-seller já conhecido de vocês, ele é uma super indicação. O mesmo tipo de customização que aconteceu nas calças e nas jaquetas da Square, formando família de produto, a gente tem aqui também. Detalhes de botões forrados, o efeito da barra com corte a fio, e esse dando a ideia de ser 2 peças, mas que na verdade é uma peça só. O vestido estilo pinafore para o mercado jovem, ele é bem-vindo, ele apareceu tanto curto quanto alongado, em versão PT e em versão do jeans. Aqui é a indicação do Inspira Max Skin, que é uma base 100% lyocell, ótima fluidez e conforto. Abotoamentos, contrastes de cor, cinto no próprio tecido e a estampa, remetendo a algo da natureza. As versões de macacão, detalhe de abotoamento, mais jogado para a lateral, o Jenny Black Max Skin do bem similar a esse, e o contraste de costura e esse decote mais profundo na coleção da Bauman. Outros detalhes, ele pode assimilar características do bralette e ter esse peitilho mais marcado, contraste de costura e o cinto pespontado, a ideia de alças mais largas interligadas ao clochá, a peça aqui na versão curta. E outros detalhes que eu queria passar para vocês. Fluidez para os macaquinhos, zíperes são sempre funcionais e esses reguladores na coleção da Tod's que eu achei totalmente sofisticado, eles são uma amarração com couro. O que eu queria passar para vocês com tudo até agora, porque eu já entendi que eu tenho que correr. Renovar as peças tradicionais. Tecido vai fazer muita diferença aliado aos detalhes. Comunicação, produto e cliente, não só pensando no contato verbal, mas a gente tem que pensar muito no contato visual. Valor agregado. Olhando ali no Instagram, a pessoa não vai entender talvez o valor daquela peça se ela não souber a matéria-prima. Então isso a gente tem que pensar como a gente vai mostrar. E peças atemporais. Eu falei muito de jaqueta agora no verão, cada vez mais lá fora as marcas estão aderindo a novas coleções, sem estar pontuando verão ou inverno. Muitas editoriais de inverno foram fotografados na praia. E não adianta a gente falar de um consumo consciente se a gente não tiver uma produção consciente. A parte do design tem cada vez mais importância. E eu falei do Uno lá no começo, e eu queria falar com ele novamente. Esse aqui é o Uno que eu jogava, provavelmente esse aqui vai ser o que eu vou comprar para minha filha, porque ele é reciclável, porque ele tem cola tóxica. E o que eu quero dizer para vocês? Eu posso pegar aquela skinny, que é meu bate-caixa, que é uma peça que eu vendo bem, e retrabalhar ela. Eu vou retrabalhar a alma dela, mudando o tecido. Colocar um tecido com mais tecnologia, que dê mais sensação de bem-estar para o meu cliente. Mas não adianta eu fazer e não falar o que eu fiz. Então, pensem na comunicação, pensem em como passar isso para ele. Falei tanto do Uno e falei de processos de inserções artísticas. Eles fizeram uma parceria com o Basquiat também, ou seja, mais uma inovação num jogo tão popular. E cada vez fica mais claro que as sinergias de era vai se manifestando nos movimentos criativos. Queria falar para vocês terem as próprias reflexões. Não confiem só nas minhas, se coloquem no benefício da dúvida, pensem o que é melhor para a marca de vocês. Criem experiências para o consumidor, principalmente no valor do sensorial, dele pegar aquele produto e ter uma sensação de conforto. Eu estou com uma calça de uma marca nacional, gente, juro, parece que eu não estou com nada, é super confortável. E tenham a ousadia, porque muitas vezes é mais fácil a gente criar, mas reinventar é muito mais difícil,
portanto, ousem. Eu vim hoje aqui falar sobre inspiração. Então, eu fiz a minha parte, mas eu quero que vocês tenham a de vocês, que é ação. Olhem esse material quantas vezes for necessário. Tiro dúvidas por direct, demora um pouquinho para responder, mas estou sempre aí para falar com vocês. Queria desejar uma ótima coleção, façam com alma, tenham um produto com alma e tudo vai dar certo. Só que antes de encerrar, as novidades não acabaram, o grande finale vem agora. Vou deixar vocês com um videozinho. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui e todos que estão assistindo também. Obrigada. Estes são os irmãos Darcy e Romeu, fundadores da Têxtil Canatiba, uma das maiores e mais reconhecidas indústrias produtoras de denim do mundo. Ao longo de mais de 50 anos, trabalharam duro, acreditando no Brasil, unindo inovação, tecnologia e sustentabilidade no segmento mais competitivo da indústria têxtil. Superaram todas as dificuldades, ousando, inovando e investindo constantemente no mercado nacional. Hoje, eles dão um novo passo. Apresentamos Canatiba Printing, tecnologia de ponta, altíssima definição, disponível em breve. Canatiba Denim Industry, muito além do denim. Querem falar alguma coisa? Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade para se comunicar depois. Um beijo grande. Estava morrendo de saudade disso aqui, gente. Obrigada.